Galera, vamos bater um papo hoje sobre a Royal Enfield Continental GT. Se você já me acompanha aqui no YouTube, sabe que eu já fiz uma avaliação bem detalhada, um vídeo de mais de 1 hora sobre a Interceptor 650, que é uma moto muito parecida com a Continental GT. No vídeo de hoje eu vou tentar ser o mínimo repetitivo possível, caso você tenha assistido o vídeo da Interceptor. De qualquer forma, eu vou sugerir que você assista o vídeo de hoje e o vídeo anterior também, porque lá eu abordei mais detalhes do que eu vou abordar hoje, das coisas que são iguais, como motor e etc. No vídeo de hoje será sim um vídeo completo, mas eu vou tentar dar uma enxugada nas informações e nos detalhes, porque eu já falei bastante sobre as características deste projeto que é muito parecido, Interceptor e Continental, no vídeo da Interceptor. Se você não viu o vídeo da Interceptor, eu vou deixar aqui como sugestão no final deste vídeo, caso você queira aprender mais sobre essas duas motocicletas que são fantásticas. Eu imagino que você já saiba que a Continental GT e a Interceptor 650, elas compartilham praticamente o mesmo projeto com pequenas modificações. E quais modificações são essas? Primeiro, as pedaleiras da Continental GT são mais recuadas do que da Interceptor. E as pedaleiras do Garupa são mais recuadas ainda. Então já fica aqui um ponto de atenção, caso você seja muito alto, ou seja, o comprimento da sua perna vai ser maior e vai aumentar a flexão do seu joelho para alcançar essas pedaleiras. E segundo, caso você for rodar com garupa, leve a sua garupa junto para fazer o test ride, porque o nível de recuo dessas pedaleiras pode ser um ponto decisivo para você comprar ou não comprar essa motocicleta. Então preste bastante atenção nisso. Outra grande diferença entre a Continental GT e a Interceptor 650 é a presença de um semi-guidão no lugar de um guidão tradicional. Para quem não sabe, motocicletas que possuem um semi-guidão, ao invés dela ter aquele ferro inteiriço que vai de ponta a ponta, ela tem esse guidão dividido em duas partes. Tem um pedaço aqui de ferro aqui e um pedaço de ferro do lado de cá. Então ele é bem menor, mais curto, ele tem uma fixação mais baixa. Isso faz com que você fique ali com a sua postura mais avançada, com o seu tronco mais fletido à frente, para te trazer uma posição de ataque, uma posição mais aerodinâmica e uma posição que favorece ali a sua pilotagem em alta performance, em alta velocidade. Apenas motocicletas esportivas possuem semi-guidão no lugar de um guidão tradicional. Então saiba que a Continental GT vem desde o seu nascimento com o propósito de ser uma versão esportiva da Interceptor 650, ok? Isso também pode ser um ponto decisivo para você escolher essa moto ou não escolhê-la. A posição mais avançada à frente por causa do semi-guidão e por causa também das pedaleiras pode ser um ponto de desconforto ou um ponto que você não encaixe muito bem na moto. Então vai de cada um.
Por isso que eu sempre falo da importância de fazer um test ride na moto que você deseja comprar. Então ande, teste e veja se esse tipo de posição de pilotagem vai te agradar. Mais pra frente ainda nesse vídeo eu vou comentar sobre ergonomia e conforto e vou entrar mais a fundo nesse assunto do semi-guidão. Mas sim, a Continental GT, ao invés de um guidão tradicional mais elevado e inteiriço, ela tem ali um semi-guidão exatamente igual às motos genuinamente esportivas. Outra diferença que a gente vai observar entre Continental GT e Interceptor é a ausência de um cavalete central que a Continental GT tem. Ou seja, a Interceptor ela já vem com um cavalete original de série, todos os modelos já vão vir com esse acessório que é muito bom. Porque ele facilita demais a sua vida no dia a dia, na hora de limpar a moto, limpar a corrente, lubrificar a corrente e etc. E a Interceptor e a Continental já tem um escape que passa bem na frente da coroa e da corrente, então ela já tem um ponto de dificuldade. Então imagine a sua vida ter que lubrificar e limpar o seu kit de relação com um escape quente na sua frente e com a ausência de um cavalete central. Eu, sem sombra de dúvidas, colocaria um cavalete central se eu fosse comprar uma Continental GT. Então essa é uma diferença importante para você ficar atento aí na hora de escolher entre uma e outra. E por último, nós temos diferenças também no design do banco e também do tanque de combustível entre as duas motocicletas. Depois eu vou falar mais específico do tanque das duas, mas vale você saber que banco e tanque são diferentes. Não é porque você sentou em uma Interceptor e gostou que você vai sentar numa Continental GT e vai gostar, e vice-versa, porque são diferentes. Banco e encaixe das suas pernas no tanque são diferentes, e mais pra frente ainda nesse vídeo eu vou entrar mais a fundo no conforto e ergonomia do banco e tanque de combustível. Uma coisa interessante de se falar da Continental GT, que é algo inclusive que o Rick do canal Papo na Moto sempre fala pra mim. Eu ia atrás de você, pô. Só podia ser você, ué. Eu queria entrar pra gravar aqui na frente. Deixa eu cantar aqui. Imagino que ele fale isso também no canal dele, que é a Continental GT é a moto mais divertida da Royal Enfield, e eu concordo com essa afirmação, porque apesar de eu não gostar dessa posição de pilotagem esportiva, semi-guidão, pedaleira muito recuada e etc., é uma moto desconfortável nessa posição de pilotagem, e repito, mais pra frente eu vou falar mais específico sobre isso. É uma moto muito divertida, por mais que ela te canse rapidamente, dá vontade de rodar nela o dia todo, certo? Não poderia deixar de dizer que, sem dúvidas, a Continental GT é uma moto mais divertida de pilotar do que a Interceptor 650, e a Interceptor é, sem dúvidas, uma moto mais confortável. Então, o que você prioriza? Mais diversão da Continental, menor uso da motocicleta, né? Menos horas em cima você vai passar em cima delas, ou você prioriza passeios, você prioriza viagens longas, mais tempo em cima da moto? A Interceptor vai te atender melhor nisso, porque ela é mais confortável na sua posição de pilotagem. Eu esqueci de falar, mas vocês estão vendo aqui na tela da minha TV que eu tô com um vídeo aqui da Interceptor, o vídeo das primeiras impressões, que foi a revisão detalhada que eu fiz dela. Ó, o vídeo tem 1 hora e 25 minutos, e eu tava aqui vendo uma parte do vídeo para relembrar de alguns detalhes importantes para eu citar aqui para vocês. E lembrando, no final deste vídeo eu vou recomendar aquele vídeo, caso você não tenha assistido, que eu tenho certeza que você vai aprender coisas legais sobre a Interceptor e sobre esses dois projetos que são muito parecidos. Não tem como falar
também aqui no vídeo da Continental GT sobre o seu preço imbatível. Já falei sobre isso também no vídeo da Interceptor, que não existe nenhuma outra moto com essa cilindrada com esse preço. Esse valor aí de 25 mil em motos usadas até 33 mil, dependendo da região que você está no Brasil, são de motos de 300 cilindradas de outras fabricantes, como Kawasaki. Uma Versys 300 tem esse preço, ou até mais do que esse preço. A CB300 nova tem um preço parecido também, então não tem como deixar de elogiar o preço. A Interceptor e a Continental GT vêm ficando cada vez mais caras ao longo dos anos. Isso é um ponto negativo, mas na minha percepção, por mais que está mais caro hoje do que era no passado, ainda tem um preço abaixo da média nessa categoria de 600 cilindradas, beleza? Se você compara com outra moto dessa mesma cilindrada, como por exemplo uma Versys, é 20 mil reais mais cara mais ou menos. Eu sei que não são motos concorrentes, eu só estou fazendo uma comparação com a mesma cilindrada para você ter uma noção. A Continental GT, quando eu fui pensar sobre isso, eu pensei, bom, a Continental deve vender menos, porque é uma moto mais específica ainda, voltada para pessoas mais específicas ainda, então ela deve ser mais barata para ela ser mais competitiva. Mas não, a Continental GT custa cerca de R$1.000 mais cara comparada que a Interceptor 650. Não entendi muito bem o motivo desse preço, mas tudo bem, eu não sou especialista em mercado, nem nada do tipo, nem sei a quantidade de vendas como é. Eu só não fez sentido dentro da minha cabeça e é só isso. Sendo assim, você vai adquirir hoje aqui na região sudeste de São Paulo, eu moro aqui em Campinas, uma Interceptor está custando mais ou menos R$33 mil, 0 quilômetro, ok? Quando a gente fala sobre o motor, é exatamente o mesmo da Interceptor, e neste vídeo aqui eu já falei muito sobre o motor, entrei em diversos detalhes, e agora eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu vou enxugar um pouco as informações, caso você não tenha assistido aquele vídeo, para você não ficar aqui sem o mínimo de informação sobre. A Continental GT tem exatamente o mesmo motor da Interceptor, idêntico. Mesma construção, mesmas marchas, mesma relação, não tem diferença no quesito motor e câmbio nenhuma. É um motor bicilíndrico com 270 graus de defasagem entre os pistões, ou seja, eles trabalham mais ou menos com esta defasagem, com esse sentido de separação entre eles ali através do virabrequim, e isso faz da Continental GT ter um ronco bastante grave e encorpado, o que é sem dúvidas muito legal. Esse motor com escape esportivo agrada bastante os ouvidos, pelo menos dentro da minha opinião, e com o escape original também fica muito bonito. Enquanto o óleo dá uma circulada, vamos dar mais uma olhada nela, né? Eu não sei, pessoal, eu realmente acho muito bonito essas motocicletas da Royal. Um ar de antigo com moderno, clássico, né? Farol redondo, a moto brilha em diversos pontos. Me agrada muito, sem sombra de dúvidas. Escape duplo aqui, saindo. E vamos escutar então.
Esse motor ele tem no sentido diâmetro de pistão e curso praticamente a mesma medida, ou seja, é um motor quadrado quando a gente fala de curso e diâmetro de pistão. Na prática, a gente observa um motor fácil de pilotar, sem frescura para pilotar, porque ele tolera basicamente qualquer faixa de giro. É um motor que trabalha bem em baixo giro, é um motor que trabalha bem em médio giro e é um motor que trabalha bem em alto giro. Pode parecer óbvio, mas não é. Motores super quadrados, por exemplo, não possuem essa versatilidade, ou seja, motores com diâmetro maior do que o curso, um pistãozão correndo só um pouquinho dentro do motor. Esses motores super quadrados têm características bastante diferentes, são bem mais enjoados de pilotar porque eles não são bons em baixo giro. Não é o caso do motor da Interceptor e nem da Continental, que é o mesmo motor. Ou seja, você consegue pôr sexta marcha e andar a 50, 60 por hora numa avenida por longos trechos que ela não vai se incomodar. Diferente de um motor super quadrado que vai se incomodar se você pôr nessas condições. Isso faz com que a Interceptor entregue ali o seu torque máximo mais ou menos a 5.000 rotações por minuto, que é uma faixa mediana, mas não se engane, abaixo disso esse motor consegue entregar um torque bastante interessante, que faz uma moto que você não precisa ficar trocando de marcha toda hora. Normalmente, do jeito que ela tá ali, você dá a mão e ela dá conta de empurrar e ganhar velocidade à frente. Ele é arrefecido a ar apenas, tendo um radiador de óleo ali pequeno, mas esse radiador não tem ventoinha, não tem válvula termostática, não tem sensores de temperatura, então o controle ali não é perfeito e isso faz com que as válvulas sofram mais e precisem de uma frequência maior de conferência e regulagem a cada 10.000 quilômetros. Uma preocupação que pode acontecer também com relação ao arrefecimento apenas a ar é o calor que esse motor transmite para suas pernas. No caso da Interceptor, neste vídeo aqui, eu falei que não incomoda, passa muito pouco calor para as pernas e vai muito bem. Não é a mesma história no caso da Continental GT. Ali, por causa do formato do tanque e a posição das pedaleiras, o meu joelho ele fica mais angulado para baixo e ele ultrapassa o tanque. Então a região interna do meu joelho tende a encostar naquele protetor que fica ali na região das válvulas ali do motor, ali do cabeçote. Então, primeiro, gera esse desconforto, mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas deixa as pernas mais próximas do motor. Então a Continental GT transmite mais calor para suas pernas do que a Interceptor, e isso é um ponto de atenção e um ponto negativo. Por mais que a Continental GT nasceu para trazer esportividade, o motor que ela possui não entrega altíssima performance e é a mesma história da Interceptor. Lá na Interceptor esse motor combina muito bem porque traz uma performance, uma entrega bastante racional e suficiente para um passeio, para um uso normal de rua e etc. Na Continental GT este motor já não combina muito, porque ele tem apenas 47 cavalos, não entrega uma performance ultra explosiva e ele realmente não é muito forte. Para um uso normal e racional de rua, como eu falei neste vídeo aqui, vai muito bem lá na Interceptor. Mas não combina muito com a Continental, porque ela é uma moto que vem com esse ar de esportividade para trazer mais performance, mas o motor não acompanha isso. Não estou dizendo que esse motor de 650 cilindradas da Royal é frouxo, longe disso, mas não é um motor esportivo, ultra elástico, com números expressivos de performance e uma moto que vai passar de 200 por hora e etc. Não traz uma performance ultra emocional e empolgante no quesito performance. Então tenha plena consciência disso, que por mais que você olhe para uma Continental GT e sinta e veja o ar de esportividade que ela tem, o motor
não vai acompanhar esse ar que ela entrega quando você senta em uma e você imagina o que ela vai te entregar dali em diante. Não acho que isso seja um ponto negativo decisivo, no sentido assim, eu acho a moto linda, gosto de tudo que ela tem, mas por causa do motor que não traz uma performance ultra empolgante e esportiva, eu vou deixar de comprar a moto. Eu acho que não é bem por aí, eu acho que o motor poderia ter uma característica mais condizente com a motocicleta, mas não é um ponto absolutamente negativo e decisivo a ponto de você não comprar a moto por causa disso, beleza? Quando o assunto é vibração do motor, esse bicilíndrico de 270 graus de defasagem tem um balanceiro muito bom lá dentro, perto ali do virabrequim. Então no geral sim um motor manso que não vai te trazer desconfortos quando o assunto é vibração. Como eu falei aqui no vídeo da Interceptor, lá vai muito bem nesse sentido. Na Continental GT existe diferença, por mais que seja o mesmo motor, o fato de, ao invés de um guidão, você ter um semi-guidão, ou seja, você está mais perto ainda, ou seja, a fixação ali do seu ponto de apoio está mais perto do motor, com menos metal disponível para dissipar essa vibração, então a Continental vibra consideravelmente mais, a ponto de você conseguir, quando você acelera ali e fica de olho ali na ponta do manete, da embreagem do freio, na ponta do semiguidão, quando você acelera, você consegue visualmente ver o quanto aquela região ali está vibrando e, obviamente, isso passa para suas mãos. Então, quesito vibração, a Continental é consideravelmente inferior, mesmo possuindo um motor idêntico. E aqui é um excelente exemplo que defasagem de pistões, quantidade de cilindros e etc. não são fatores decisivos para a gente falar de vibração. O jeito que esse motor é fixado, o jeito que o guidão está fixado, se as pedaleiras têm borracha ou não, onde as pedaleiras estão fixadas e etc. Tudo isso soma para melhor ou para pior, para filtrar essa vibração que vai chegar em você. Todo motor a combustão vibra, não tem escapatória. E uns vibram mais do que outros, por causa das suas características estruturais, mas a forma ali, os periféricos ali próximos de você também fazem diferença. E tá aí um excelente exemplo, que só pelo fato de ela não ter um guidão e ter um semi-guidão e a fixação estar mais próximo do motor com uma estrutura menor, ela já transmite consideravelmente mais vibração do que a Interceptor, que tem exatamente a mesma fonte de vibração, exatamente o mesmo motor. Quando o assunto é consumo de combustível, nesse assunto não vai ter diferença entre as duas, já que é o mesmo motor, né, o mesmo projeto. Esse motor aí faz de 22 a 26 km por litro, como eu já citei aqui. É um motor consideravelmente econômico pela sua faixa de cilindrada, por causa da sua característica de ser um motor quadrado, um motor que tolera baixo giro, que você consegue ter uma pilotagem ali eficiente em giros baixos. Então ela tem sim um consumo bastante interessante e para uma cilindrada deste porte. Então ela vai aí de 22 a 26, o que é bastante interessante e ponto positivo.
E associado a isso, a gente tem a autonomia. Já lá na Interceptor, a gente tinha uma autonomia ruim ali, beirando de 250 km de autonomia segura, que você consegue fazer com um tanque cheio. Na Continental é menos ainda, porque o tanque é menor. E essa autonomia vai cair mais ou menos para 200 km apenas. Então, mais uma vez, a Continental está aqui escancarando para nós que ela não é uma moto para longos turismos, tanto pela sua posição de pilotagem, pelo conforto que ela entrega, tanto pela sua capacidade de andar longos quilômetros longe de postos de combustível. Mas é óbvio que qualquer moto viaja, não estou aqui para ficar cagando regra e falando, essa moto viaja, essa não viaja, não é nada disso. Só estou dizendo que as características dessa moto da Continental não condizem tanto com turismo e longas horas de exposição. Mas é claro, se você tem uma e quer viajar, enche o tanque e seja feliz. Não vou ficar aqui apontando o dedo e ficar impondo regras em cima disso. Cada um usufrui do bem que tem e faz o que bem entende dele e tá tudo certo, sem problema nenhum. E para trazer em números aqui para vocês, o tanque de combustível da Continental tem 1,2 litros a menos. Pode parecer pouco, mas para motos que já tem tanque pequeno, qualquer litro a mais ou a menos vai trazer ponto positivo ou negativo. Então sim, a Continental tem menor autonomia e um tanque de combustível, infelizmente, menor ainda comparado ao da Interceptor. Quando o assunto é o câmbio, ela tem ali, juntamente ao câmbio, uma embreagem assistida e deslizante, o que é muito legal. E ela tem ali um câmbio de 6 velocidades, o que é muito bom também. Mas a característica mais relevante sobre esse câmbio é a sua suavidade e baixíssima carga que você precisa pôr ali no pé para fazer as trocas. Ela é muito mansa nesse sentido, é super macio e leve, e é um câmbio que não dá trancos na hora de você trocar de marcha e fazer os engates. Câmbios duros, ásperos e barulhentos incomodam muita gente, e eu sei que pode incomodar você que está assistindo aqui. Não é o caso da Continental, não é o caso da Interceptor, mas esse câmbio aí, por mais que ele seja muito silencioso, macio e tranquilo de você lidar, ele cai no falso neutro com uma certa facilidade. Para quem não sabe, falso neutro é quando você puxa o câmbio com pouco vigor ali, com uma força não muito adequada para fazer a troca, que as engrenagens elas ficam no meio do caminho da troca e não conectam, não engata a marcha de cima nem a de baixo. E aí, o que acontece? Você acelera e não tem marcha. Então, entra num neutro ali, em um falso neutro, e isso pode causar, inclusive, acidentes se você estiver pilotando forte numa curva e etc. Então, não tenha medo de pôr força nesse câmbio. Troca ele com bastante vigor ali no seu pé, que vai dar bom, que não vai cair neutro. Agora, se você ficar hesitando ali, pondo pouca força, pode cair o falso neutro ali. Isso é um ponto negativo.
Quando o assunto é suspensões, já falei bastante sobre isso aqui nesse vídeo da Interceptor, e na Continental é exatamente as mesmas suspensões. Em resumo, são suspensões que não nasceram para entregar conforto acima de tudo, são suspensões com curso baixo, mas trazem uma performance bastante interessante, porque você bate o olho na moto, é uma moto baixa, de curso de suspensão baixa, e você já pensa que, nossa, isso vai ser muito ruim, desconfortável. Mas não é o caso nem da Continental e nem da Interceptor. A suspensão dianteira, por mais que ela devolva assim um pouco das imperfeições do chão, ela pende mais para o confortável do que para o desconfortável. E a suspensão traseira ali com o seu maravilhoso reservatório de gás é a que mais surpreende, porque ela absorve muito bem as imperfeições e tem um retorno muito bacana. Não é uma suspensão que fica te arremessando para fora do banco quando você passa rápido em imperfeições do chão. Então são suspensões muito legais, mas claro, elas não fazem milagres. Se você compara a suspensão do Interceptor com uma Versys 300, 650, 1000, como a GS 1250, que são motos mais altas, com curso de suspensão superior e projetos de suspensões superior, é óbvio que nessas motos você vai ter mais conforto. Então, em resumo, não acho que o desconforto das suspensões da Continental GT seja o fim do mundo no quesito desconforto, que vai te devolver muita imperfeição. Não é o caso, mas tenha plena consciência que dentro das limitações dela, ela traz uma performance bastante interessante, na minha opinião. Quando o assunto é ciclística, esse é um ponto que sempre me incomoda nas motos indianas, nas Royal Enfield, porque, claro que existem outras indianas, mas falando especificamente da Royal Enfield aqui, sempre me incomoda a ciclística delas, porque eu sou uma pessoa leve, eu peso aí beirando uns 64, 65 quilos, e isso é um ponto de fragilidade na ciclística, principalmente em alta velocidade. A Continental GT e a Interceptor são motos que são boas em baixa velocidade e em média velocidade. No meu caso, na minha percepção, por eu ser uma pessoa leve. Se você for mais pesado do que eu, provavelmente você vai ter uma ciclística um pouco mais versátil, um pouco mais de chão aí. Nas duas motocicletas, elas são frágeis para alta velocidade. Na Interceptor, ali, a partir de uns 120 km por hora, a dianteira já começa a ficar muito leve. E na Continental GT eu tive um pouquinho mais de fôlego, talvez pela posição de pilotagem, por eu estar um pouco mais favorável em relação à resistência do ar. A Continental que eu rodei estava com uma pré-carga um pouco mais pesada e apertada na traseira, o que me dá um pouco mais de estabilidade também em alta velocidade. Então eu consegui ali pôr uns 130, 140 km por hora no máximo, quando o assunto é ciclístico. Não estou falando de performance de motor, esse motor passa dessa velocidade facilmente. Mas quando o assunto é ciclística, na Continental, a partir de uns 140, ela já começa a ficar com a dianteira muito leve, o que é um ponto decisivo e muito negativo para mim. Porque é um motor que tem força para passar dessa velocidade. Se você abrir o acelerador com vontade, rapidamente ela vai passar dessa velocidade, mas ela não tem uma ciclística que suporta a performance do motor quando eu estou rodando sozinho ali e, como eu disse, uma pessoa leve como eu. Então a Continental GT pior ainda, porque é uma moto com uma pegada esportiva que já sugere que eu vou andar rápido e forte, mas não é bem assim na prática, pelo menos comigo. Isso não é um problema específico das motos indianas, da Royal Enfield. Para você ter uma noção, a minha Versys 650 tem o mesmo problema, mas a diferença é a velocidade que isso acontece. Na minha Versys lá, quando eu tô sozinho, ela vai até uns 170, 160 km por hora, muito bem, sem grandes problemas. Acima disso, ela começa a ficar com a dianteira muito leve, trazendo insegurança e aumentando o risco de trazer o shimming. Na Interceptor e na Continental, isso acontece muito mais cedo, o que para mim é um ponto decisivo
e é sempre o que mais me incomoda nessas motos. Em média velocidade e em baixa velocidade, a ciclística já é bem melhor nesse sentido, traz uma estabilidade legal, mas ainda assim é inferior às motos japonesas ou às motos mais tradicionais que a gente está acostumado. Então elas são um pouco mais lentas de mudança de trajetória. Ao meu ver, está muito relacionado ao pneu que ela tem, que não é lá aquelas coisas, que é aquele Seat. Eu acho que está relacionado também ao tamanho ali do espaço entre a roda e a banda de rolagem. Então, quanto maior esse espaço, mais molenga o pneu fica, né? Então, mais instável a moto fica. Então, ela tem um perfil ali um pouco mais alto que normalmente as rodas possuem aí em outras motos. Então, sem dúvida, ciclística é um ponto bastante negativo para mim e é um ponto que eu sempre fico atento, porque não adianta nada eu ter uma moto de 650 cilindradas que vai me trazer uma performance legal em velocidades mais altas se a ciclística dela não suporta eu andar sozinho na moto. Então, se você é leve como eu, fica atento a esses detalhes, ande na moto, coloque na rodovia, tente atingir velocidades mais altas para você ver se isso vai ser um ponto de incômodo para você ou não. Quando o assunto é freios, como eu disse da Interceptor aqui, é nota 10. É o mesmo projeto de freios na Continental, é um projeto, é um kit de freios que dá conta de parar toda a performance do motor sem problemas. São discos da Bosch, o kit das pinças ali são da Vibray e o ABS também são da Bosch. Então são marcas conhecidas e bem renomadas no mercado e está muito bem dimensionado o tamanho, a quantidade de pistões ali nas pinças. Então não tem erro, freia muito bem, isso não é regra da marca. A Himalayan, por exemplo, moto que eu já gravei e comentei aqui no canal, tem freios borrachudos e exigem mais força na sua mão para parar a moto. Então não é o caso da Continental e não é o caso da Interceptor. Nota 10 para o freio dessas duas motos. Quando o assunto é peso, a Continental tem 198 kg em ordem de marcha, ou seja, pronta para rodar com todos os fluidos, e a Interceptor é 4 kg mais pesada. Para o propósito da Interceptor de ser uma moto mais esportiva, mandou bem demais. Quanto mais leve, melhor a relação peso-potência, mais performance a moto vai ter. Então, legal essa quantidade de peso aí mais leve. Na prática, como a minha referência vem de uma Versys 650, que é a minha, que é a versão Tourer, que pesa ali de 232 a 240 quilos, ali em ordem de marcha, que já é um peso relativamente alto. Então, quando eu saio da minha e ando numa Continental e ando numa Interceptor, é suave, eu sinto que eu estou pilotando uma pena ali. Mas sei que beirando os 200 quilos como Continental Interceptor, dependendo da sua referência, pode ser um ponto negativo e pode ser que você ache que a moto é pesada demais. E mais uma vez, vale um test ride. Encosta lá na Royal de Campinas, os caras estão sempre dando uma força aqui para mim, cedendo motos. Então, encosta lá, eles normalmente tem todas as motos para test ride lá. Então, dá uma volta e sinta isso, se isso vai ser um ponto negativo para você ou não. Vamos falar sobre ergonomia,
que é um ponto fraco da Interceptor quando você busca conforto. Agora, se você busca pilotagem esportiva, a Continental nasceu para isso. Quando o assunto é guidão, a gente tem ali o semi-guidão, ou seja, você fica ali com o tronco mais fletido à frente e não tem escapatória. Aquilo não é nada confortável. Então, se você busca conforto, você não vai encontrar isso na Continental, beleza? Mas se você busca uma posição de ataque, uma posição esportiva, isso você encontra na Continental. Então ali é uma moto que nasceu para trazer diversão e esportividade e não conforto. Tenha plena consciência disso. Então a ausência de conforto dela vai ser um ponto negativo para você, caso você esteja procurando conforto acima de tudo. Caso a posição de pilotagem e a esportividade que ela entrega esteja acima do conforto, vai dar bom, você vai gostar. Então, é sim uma posição muito fletida à frente e isso não é nada confortável, vai te cansar rapidamente, vai cansar as costas, a pressão ali em cima da sua mão é muito maior porque você está debruçado ali em cima e tudo isso é ponto de desconforto. Então vale você ficar atento a isso, ok? Faça o test ride, ande e veja se isso vai fazer sentido para você. Neste mesmo assunto tem as pedaleiras que eu já citei um pouco para você. Se você pretende andar com garupa, leve a garupa junto para andar, porque as pedaleiras do garupa são mais recuadas do que a do piloto. E isso pode ser um ponto negativo decisivo para a sua garupa e também para você. Então ande, fique atento, preste atenção nisso, porque a flexão exagerada de joelho ali dobrado, principalmente se você tiver uma perna muito longa e comprida, ela vai trazer desconforto prematuro, rápido. Então, mais uma vez, não é uma moto que nasceu para trazer conforto e nasceu para trazer diversão e posição confortável. Você acha que as motos super esportivas nasceram para trazer conforto? Negativo. Você acha que essas motos de corrida aí que a gente vê no Superbike, etc., são confortáveis? Nem um pouco. O foco ali não é conforto, e sim uma posição que favorece a pilotagem esportiva. Não se esqueça disso. A ergonomia do tanque da Continental GT foi um ponto muito negativo para mim. E se você já assiste aqui os meus vídeos, você sabe que eu sempre presto atenção nisso, porque eu tenho 1,77 m de altura e o comprimento do meu fêmur, o comprimento aqui do osso da minha coxa é grande. Então, claro que existem pessoas maiores do que eu, obviamente, o que vai ser pior ainda nesse sentido, mas no geral eu tenho essa parte do corpo grande e em algumas motos não cabe no tanque, porque a gente repousa ali a nossa coxa no tanque, na maioria das motos, ou nas carenagens próximas ali. Então, na Interceptor, por exemplo, o meu joelho coube ali numa boa e eu consigo ali me encaixar perfeitamente. Na Continental, isso não acontece. O tanque é menor, ele tem um vinco ali na frente e por causa da posição da pedaleira, a região interna do meu joelho fica abaixo do tanque e repousado ali, sempre naquele protetor ali de ferro, na região ali do cabeçote. E quando eu faço frenagens fortes e eu preciso fechar ali a minha perna no tanque para me manter em cima da moto, não chega a machucar o joelho, mas incomoda bastante. Quando eu aperto ali o meu joelho em cima daquele ferrinho ali, não é uma sensação gostosa. Então, para minha altura, não deu muito certo. É um ponto negativo decisivo para mim também. Então, fique atento a isso. Ande na moto, sente, veja, pressione o tanque da moto ali com suas pernas. Veja se isso vai te incomodar, porque para mim é um ponto positivo ou negativo decisivo. Não adianta você comprar uma moto que não te cabe nela. Você vai ficar desconfortável. E no caso da Continental, ela já é uma moto desconfortável por si só, por causa do semi-guidão, por causa da posição da pedaleira, da posição esportiva. E ainda soma
um desconforto ali no seu joelho, é um ponto bastante negativo. Isso não é regra para todo mundo, pessoas mais baixas, ou que às vezes tem até a mesma altura que eu, mas tem uma perna mais curta, pode ser que isso não te incomode. Então ande, teste, preste atenção nisso, porque esse ponto negativo que é para mim, pode não ser para você. Quando a gente fala do banco, já é manjado na internet essa questão, inclusive na Interceptor, né, de que não é um banco lá mil maravilhas no assunto conforto. Na Continental GT é a mesma história. Acho que é um banco satisfatório para os seus rolês curtos aí, você dá um rolê no domingo de 1 a 2 horas e anda 1 hora para almoço, depois anda mais 1 hora. Se os seus rolês forem assim curtos e esporádicos, acho que o banco original vai bem. Agora, não, quero sair daqui de Campinas e quero ir na Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina. Vai valer um upgrade nesse banco aí, uma capa pelo menos, ou trocar o banco de forma geral, porque vai ser desconfortável. É a mesma história da Interceptor, ok? No caso da Continental e da Interceptor, ambas não possuem bolha, o que é um ponto negativo para rolês com muitas horas na rodovia. No caso da Interceptor, como ela é uma moto que cheira turismo, uma moto de passeio de muito tempo em cima, né, que você vai passar muito tempo em cima da moto, acho que ali vai muito bem uma bolha, sem dúvidas. No caso da Continental, é uma moto que não nasceu para trazer um conforto absoluto, que você vai ficar 12 horas, 10 horas pilotando a moto. Então ela já não tem esse propósito. E uma bolha ali na Continental eu acho que combina menos do que na Interceptor, pelo propósito mesmo, pelo que as motos aparentam quando você olha para elas. A ausência de uma bolha no uso urbano é melhor, você tem mais vento disponível em você, principalmente em dias muito quentes. E a presença da bolha é muito bom para rodovias, para viagens, porque vai aliviar a pressão do vento no seu peito e vai diminuir o seu cansaço. Então eu sugiro a bolha ali na Continental, caso você pretende viajar com ela. Do contrário, acho que ela vai ficar bem ali sem a bolha. Quando o assunto é custo de manutenção, a Royal Enfield já é conhecida por ter custo elevado. Dentro da minha percepção, eu não acho nada fora do normal, porque a minha referência já é de uma moto cara de manter. A VR650, a Kawasaki, já é conhecida por ser uma marca com custos elevados, peças caras e etc e tal. Então, para mim, comparando uma VR650 e uma Interceptor e uma Continental, que são motos da mesma cilindrada, eu sei que não são da mesma proposta, da mesma categoria e etc. Então, mas se a gente for comparar só cilindrada, não tá fora não. Todas elas são caras de manter. Os custos da Continental e da Interceptor são os mesmos, é a mesma tabela lá de preço fixo. Então vale você olhar isso antes e ver se isso vai caber no seu bolso, porque não adianta você comprar a moto e depois não ter grana para manter ela, né? Então, dentro da minha perspectiva, acho que os preços são razoavelmente justos.
mas barato não é, ok? Barato mesmo é uma Titan da Honda, isso é barato de manter. Agora uma Interceptor, uma Continental são relativamente caras, mas não acho que está fora de um padrão aí nessa faixa de cilindrada não. Seguro! A Royal Enfield, né, todas as motos da Royal Enfield são conhecidas por serem pouco visadas, isso é um ponto positivo importantíssimo, dependendo de onde você mora. Eu moro aqui em Campinas, que é uma grande cidade, é um lugar que tem violência, que tem alto risco desse tipo de coisa acontecer. Eu tô próximo de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, que tem um índice de violência muito alto também. Então esse tipo de preocupação é muito relevante aqui pra gente que está nesta região. No seu caso, se você mora em outros lugares, eu tenho certeza que você se preocupa menos com isso. E se você está aqui, né, por essa região aqui de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, a Royal Enfield tem essa vantagem porque são motos menos visadas. Mas não se engane não, garantia de zero roubo não existe, né? Ainda assim pode acontecer, então vale você pôr um seguro aí, lógico, mas saiba que o custo do seguro vai ser um pouco menor e você vai poder rodar aí sem dúvidas com mais tranquilidade. Quando o assunto é painel, a Continental tem exatamente o mesmo painel da Interceptor, que é um painel duplo ali, circular, bem tradicional, que remete a motos mais antigas, mas é um painel extremamente simples. O que me incomoda nesse painel aí é primeiro a umidade que vai dar dentro do painel, como eu comentei aqui nesse vídeo com mais detalhes, e a ausência de um relógio, porque normalmente quando a gente está pilotando, a gente está de luva de cano longo ou com a jaqueta por cima do relógio, né? Então, principalmente para quem roda aí no dia a dia, saber que horas são é importante, né? Porque você tem que chegar, você tem que cumprir horário e etc. Então, é um ponto negativo. Pelo menos relógio tinha que ter. Não vou criticar o fato de não ter computador de bordo e altas informações ali de consumo, autonomia e etc. Isso nem é tanto um ponto de crítica, ao meu ver, porque são motos bem baratas comparado à cilindrada e aos preços de mercado. E são motos que nasceram para entregar um conceito clássico. São motos modernas que remetem a motos antigas. Então acho que um painel simples e direto traz ali um sentimento de motos antigas. Então acho que isso não é ponto negativo. Eu não me incomodaria, se eu tivesse uma dessas duas, eu não me incomodaria com a ausência de um computador de bordo. Mas a ausência de um relógio ali, pelo menos, faz falta na minha opinião. Então é um painel simples sim, ele tem ali seus pontos negativos como a umidade, não tem relógio, mas ele é muito competente ali para trazer as informações mais relevantes e úteis e remete muito aí às motocicletas antigas e que foi para isso que nasceu essa moto e esse painel, né? Então a gente tem esses pontos positivos e negativos aí. Quando o assunto é acabamento, é a mesma história da Interceptor. Quando você olha a moto ali de uma certa distância, é linda, é impecável. Principalmente essa versão que eu testei com esse tanque cromado, parece um espelho aquilo. A moto é linda, chama atenção, não tenho o que falar. Nas partes metálicas,
o acabamento ali do chassi, a pintura, os escapes cromados, as peças cromadas, as peças escovadas, são bonitas e bem feitas. Mas os acabamentos plásticos, principalmente ali dos botões ali, da onde você aperta ali, seta, buzina, etc. Aquilo ali não tem um acabamento muito primoroso não. Tem rebarbas, parece que foi cortado ali à mão com estilete. Então é um ponto negativo, ao meu ver, no sentido acabamento. E não, ao meu ver, isso não é o fim do mundo. Não deixaria de comprar uma moto dessa por causa desse detalhe, mas é um fato. Olha de perto aí o acabamento dos botões que você vai ver que não é aquelas coisas não. Estamos chegando ao final desse vídeo e quero trazer mais duas conclusões aqui para vocês. Primeira delas, a que público eu indicaria uma Continental GT? Sabe aquele cara que gosta de moto esportiva, que gosta de moto naked e gosta de passear no fim de semana, mas rolês curtos, pegar um domingão de sol e fazer um bate-volta aqui em cidades próximas, pegar uma serra, uma pilotagem mais agressiva e esportiva. E talvez essa pessoa já tenha ali os seus cabelos grisalhos e etc, que já teve motos mais antigas e tem esse sentimento aí do passado, essas boas memórias de motos mais antigas. Eu não estou falando isso de forma pejorativa, longe disso, mas o que eu quero dizer é, pessoas que viveram e tiveram motos mais antigas, principalmente aí na sua infância, no início da sua vida adulta, então essas motos da Royal trazem esse sentimento, são motos mais clássicas que remetem a essas motos mais antigas, o que é muito legal. Eu nem tenho cabelos grisalhos e já gosto e admiro esse tipo de coisa. Então eu imagino que pessoas mais velhas do que eu devem valorizar mais ainda esse tipo de coisa. Então, se você é uma pessoa que curte esportividade, não está afim de fazer viagens longas, quer a motocicleta para fazer passeios aqui e ali e gosta dessas motos clássicas, talvez a Continental GT seja uma excelente motocicleta para você. E de novo, repito, toma cuidado, se você pretende viajar, ficar muito tempo em cima da moto, tenha plena consciência de que ela não é confortável e que vai te cansar. E isso é uma decisão sua, às vezes você não se importa, você prefere o que ela entrega no quesito esportividade e você vai chegar mais cansado em casa e para você tá tudo bem. Então vai de cada um, beleza? E por fim eu queria dizer, Ricardo, você teria uma Continental GT? A minha resposta é não. E não é porque eu achei a moto péssima, ridícula, horrível, não é nada disso. É porque as coisas que eu priorizo
não estão na Continental, estão mais na Interceptor, por exemplo. Por quê? Porque eu gosto de rolês longos, rodar bastante. Você pegar um domingão, fazer 600 km, você anda 300 km, toma uma água de coco no mar, na praia, e depois volta mais 300 km. Fazer viagens longas, ir daqui para o sul do Brasil, ir daqui para o norte. Esse é a minha prioridade, são coisas que eu gosto de fazer. E eu tenho família longe também. Os meus pais moram a mais de 3 horas de distância daqui. E eu sempre vou de moto quando eu vou para lá. Então, conforto para mim é muito importante. Então, por causa disso, eu não teria uma Continental. Então, a realidade, as coisas que cada um priorizam em uma motocicleta não são regra. Cada um tem uma questão de gosto, de prioridade diferente do outro. Então, por isso que é chato você ficar pondo regra, entendeu? Ah, não vai viajar com a Continental, vai viajar, enfim. Cada um faz o que quer do seu bem, mas, obviamente, as motos entregam propósitos diferentes mediante as suas diferenças, mediante ao seu projeto. Então, umas são mais confortáveis do que outras, umas trazem pilotagem mais divertida e esportiva do que outras, e essa é a beleza do mercado. E isso é muito legal e interessante, porque acaba trazendo, acaba abrangendo diversos gostos e prioridades por aí. Então cada um toma a decisão que acha melhor para si, e ninguém tem que ficar pondo o dedo em cima e falando, não. Cada um escolhe o que quer para si, então, e tem as suas prioridades. Então, para mim, eu não teria uma Continental, mas uma Interceptor eu teria, certo? Então, vai de cada um. Nesse vídeo, eu queria trazer um pouco de detalhes sobre a Continental GT, sobre algumas diferenças bem específicas entre a Interceptor e Continental, e eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado a decidir entre levar uma Continental para sua garagem ou não. Se você achou que tudo isso aqui foi útil, dá um joinha positivo, considere se tornar um membro aqui do canal. E se você é daqui da região e quer comprar uma Royal Enfield, encosta aqui nos caras de Campinas, que vai dar negócio, que vai dar bom. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.